Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pediatrando. Eu sou a doutora Valérie Kreutz, pediatra, coordenadora do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar de um tema muito preocupante para todas as famílias e aqui nós teremos uma pessoa que eu tenho muito carinho em ter ela aqui com a gente hoje, o doutor Danilo Blanc, para falar com a gente sobre se realmente é possível proteger crianças e adolescentes contra acidentes ou isso é um mito. O doutor Danilo Blanc é pediatra, doutor em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor titular da Faculdade de Medicina da URGS e ele atuou por mais de 30 anos no Departamento de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria e, mais importante ainda, ele foi editor da renomada revista Injury Prevention, que é uma revista no campo da segurança com renome mundial. Então, estamos muito felizes de ter o Dr. Danilo aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Valérie. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui conversando contigo hoje sobre esse tema essencial para a promoção da saúde da criança e do adolescente e, sobretudo, neste canal que é veiculado para uma parcela muito ampla da comunidade, porque esse é um tema que ele é um tema médico, evidentemente, porque é a maior causa de mortalidade e de morbidade de crianças e de jovens, não é? Mas cujas causas saem da responsabilidade do pessoal da saúde, porque Vai além, né? ele é um tópico de saúde pública, né? A prevenção dos traumas por causas externas, como nós chamamos, né? Nós médicos chamamos de injúrias por causas externas, todos esses danos, esses agravos físicos com componente psicológico também, que são causados por motivação externa. Então, atropelamentos, queimaduras, quedas, afogamentos, sufocações, todos são extremamente comuns na infância e na adolescência. Evidentemente que a grande maioria não causa morte, mas assim, embora as mortes sejam bem mais raras, ainda é a maior causa de mortalidade de criança e de jovem. Sem falar em sequelas, né? Sequelas, às vezes, de longo prazo, nas né? sequelas permanentes. Então, nós que trabalhamos nesse campo sempre valorizamos e agradecemos muito a oportunidade de poder falar com uma comunidade mais ampla, porque realmente onde a prevenção vai se dar. É nas famílias e nas Nós que comunidades. agradecemos, Danilo, até porque hoje nós temos 75% da população brasileira, das famílias brasileiras, sem um pediatra, né? Que é o cara que sempre falou muito em prevenção para as famílias, desde que as crianças são pequenas, e hoje nós estamos sem eles. Bem, essa é uma questão importante que tem que ser considerada sempre, porque o médico pediatra, as médicas pediátricas, o pediatra, hoje o domínio da mulher está absoluto aí Na pediatria, no campo da pediatria. Sempre teve essa responsabilidade de, nas consultas de acompanhamento das crianças e dos jovens, as consultas de puericultura, aqueles atendimentos... A famosa revisão que eles chamam, aqueles né? atendimentos que não estão ligados com doença, com uma queixa específica, sempre se procurou abrir um espaço considerável para orientação preventiva, antecipatória com as famílias, para conscientizar as famílias de que esse é um problema que existe, é tangível, é palpável. Não adianta tu vacinares o teu filho contra sarampo, por exemplo, aplicou a vacina anti-sarampo, tu tens uma proteção de praticamente quase 100% de proteção. Agora, proteção para queda, para laceração, para os cortes, para as intoxicações com produto tóxico, medicamento, ou os traumatismos dos ocupantes dos automóveis, que são muito mais importantes do que sarampo hoje em dia. O sarampo hoje em dia está controlado. Graças a Deus, né? Quer dizer... Nas populações bem vacinadas, por né? enquanto, nas populações bem vacinadas. Mas, enfim,
Então, o pediatra sempre reservou um espaço grande, importante, para fazer a orientação antecipatória, a conscientização das famílias, para que não deixem as A coisas educação em acontecerem. segurança, né, Educação Daniel? e segurança, exatamente. E entrando dentro disso, tu acha que a gente pode blindar uma criança contra acidentes ou isso é uma coisa falsa, Pois essa pergunta capciosa? ela tem duas facetas, né? Quando a gente fala em blindagem, a gente dá uma noção assim de proteção integral, como a vacina do sarampo, que Uhum. aplicou a vacina, ela tem quase 100% de eficácia. Ah, bom, abrindo um pequeno parênteses, assim, nós da área do estudo da segurança infantil e de adolescentes evitamos o termo acidente, porque o termo acidente traz uma noção de algo que é imprevisível, que acontece Que não há assim, culpa de por ninguém. desígnios divinos, não é culpa de ninguém, que não dá para evitar, né? Ah, e isso é algo que a gente tem que deixar bem claro com as famílias. Olha, vocês estão tendo um filho, esse bebezinho, à medida que ele for se desenvolvendo e virar um lactente engatinhando e caminhando, e daqui um pouquinho correndo e trepando em tudo, e se pendurando em tudo, e correndo para a rua, e começando a sair para a rua sozinho, à medida que ele vai se desenvolvendo, existe uma série de riscos específicos próprios de cada etapa do desenvolvimento. Isso a gente sabe e as pessoas têm que estar conscientes disso. Assim como eu sei que o bebê de 1 mês não vai caminhar, eu sei que a criança de 1 ano vai se pendurar numa mesa e vai puxar e derrubar sobre ela tudo que está naquela mesa lá. Então, eh, todas essas possibilidades de trauma, hoje elas têm um contexto de epidemiologia, de como é que elas ocorrem, quando e como, quem é que é mais suscetível, qual é a hora, que é absolutamente conhecido, isso tudo é estudado. Então, não tem nada de acidente. A gente sabe quantas crianças brasileiras vão morrer no trânsito esse ano. São quase 20 mil crianças que morrem Vamos adiantar essa por pergunta, causa então, do já que nós externo. estamos falando sobre isso. Por que isso? Por que as crianças morrem no trânsito No, no, brasileiro? no trânsito, está No falando? trânsito brasileiro. O que está acontecendo É. aqui? Não, enfim, né? Então, só para terminar, né, aquela minha ideia, nós não estamos falando de acidente, nós estamos falando de traumas mais ou menos graves, né? Desde simples cortes, lacerações, contusões, que têm um impacto menor, mas também preocupam muito as Claro. mães, as famílias. É uma família que tem que correr com uma criança para um pronto-socorro, para imobilizar um membro, ou fazer uma sutura. Isso dá um dano psicológico Um e trauma, até né? econômico para a família, né? Até aqueles mais graves que causam a morte. Ou, como tu enfatizaste, quando não morre, meses de hospitalização, tratamento e sequelas permanentes, físicas e psicológicas. Mas a tua pergunta não é no Brasil, né? Tu perguntaste no Brasil. O trânsito hoje é um problema global. Mas se a gente comparasse Canadá e Brasil, a gente veria o Brasil Sim, bem mais claro. alto, Bom, né? claro. Se sabe que a mortalidade a quantidade de traumatismo no trânsito é muito grande no mundo inteiro, mas, claro, a imensa maioria desses casos estão nos países mais pobres. O Brasil hoje não é considerado um país pobre, né? É um país de média renda, é um país relativamente desenvolvido, mas ainda está engatinhando muito nessa questão da segurança. Porque aí a gente sai um pouquinho da responsabilidade das famílias, Uhum. mas é um problema social, né? O grande problema da mortalidade no trânsito é velocidade excessiva, mistura de bebida com direção, falta de sinalização, falta de conscientização, de educação das pessoas, mas, sobretudo, falta de leis severas e controladas e enfatizadas, assim, reforçadas, aplicadas, né?
porque realmente o que dá multa é que educa o povo para a segurança. Mas a mortalidade no trânsito das crianças e dos jovens estão vinculados a isso, na falta de segurança geral do contexto do trânsito, né? E eu acho que é um desconhecimento também, por exemplo, no trânsito especificamente, a questão da cadeirinha, né? Bom, A gente ainda vê um desconhecimento das pessoas de como ver qual é a cadeirinha adequada, até que idade ela é. Parece que isso aí não é bom, estressado o suficiente para a população, não? esse é um assunto típico do pediatra, né? Muito, né? Se a família não pergunta, Ele vai falar. porque eu espero que as pessoas, vendo esse tipo de bate-papo, que elas se conscientizem, poxa, eu vou cobrar de quem entende do assunto o que é melhor. Então, nós temos que recomendar. Assim como eu vou recomendar a vacina contra a paralisia infantil, olha aqui, ó, um bebezinho tem que sair da maternidade no banco traseiro do automóvel, com o assentinho de segurança próprio para bebês de primeiro ano de vida, que é aquele modelinho tipo bebê conforto, que é instalado voltado para trás, para a direção Não para o motorista ou que- para olhando para a mãe, né? Lá na Exatamente, a frente. criança vai no banco de trás olhando para trás. Então, é até desconfortável para os pais que estão no banco da frente, que tem que ficar virados de costas. Existem até uns espelhinhos que se Que adaptam ajuda muito, no né? vidro traseiro, que a mãe pode ver o E o que a rosto da gente vê criança. muito é aquela mãe ansiosa que o nenê chora e ela acha que pode levar no colo aquele Isso, nenezinho, né? isso é o maior crime Porque é que no tu banco de podes trás, fazer. porque ela está com cinto, ela acha que isso é Não. segurança. O que tu diria para essa mãe? Eu acho que é o maior crime que ela pode fazer. Eu digo, olha, tu não me aplica vacina nenhuma, mas não pega uma criança no colo dentro de um automóvel, né? Então, assim, a criança sempre, por mais curto que seja o trajeto, eu só vou ali no Até a supermercado. esquina. A criança tem que estar afixada com o seu assentinho próprio para o seu tamanho. Então, isso existe um protocolo todo, né? Se as pessoas tiverem interesse, eu posso deixar um link aqui que Ótimo, vamos aparece colocar um na link tela, abaixo, muito onde bom. tem orientações específicas, que a gente não vai ter tempo de entrar em Claro. detalhes aqui, mas, grosso modo, primeiro ano de vida, a criança sempre de costas. E esses assentinhos de bebê conforto, eles vão mais ou menos até a criança ter 13, 14 quilos. Aí ela poderá virar para frente, aí colocada num assentinho desses maiores, tipo poltroninha, já que é a segunda etapa, mas ainda com seus Com cinto. cinto de 5 pontos de segurança preso no assento, né? E que vai durar desde... Se a criança couber, uma percentagem grande das crianças só passa de 13 quilos perto dos 2 anos. Se ela couber no assentinho de costas até os 2 anos, ou até mais, ela vai de costas. Aí ela vira para o assento até os Isso é 4. importante entender que o peso tem a ver, não é só a idade, né? O É o peso, a tamanho, altura, né? não O é a tamanho. idade, é o tamanho, né? Inclusive, esse é um ponto importante. O nosso Código de Trânsito brasileiro, ele é muito avançado, porque ele tem... É semelhante ao do Canadá, inclusive. Por isso que eu usei a comparação com o Canadá, né? Ele tem disposições lá de segurança que são muito avançadas em relação a outros países do mundo inteiro, inclusive bem desenvolvidos. Mas ele falha um pouco nos detalhes da proteção da criança. O nosso código diz que a criança, a partir de 1 ano de idade, pode virar para frente. Ele fala em idade, E não né? é idade. Exatamente. É o tamanho da pessoa. Então, o pediatra tem As essa medidas, né? responsabilidade de dizer, não, olha aqui, ó, a lei é essa aqui. Claro. O guarda não vai te multar, mas tu não está preocupada com a multa, tu está preocupada com a proteção E talvez do seja teu filho. papel de nós, através da Sociedade Brasileira de Pediatria, a complementar essa lei, talvez no futuro, né? Melhorar. A Sociedade Brasileira de Pediatria, Valeria, está lutando nesse campo. Quando o Código de Trânsito de 1998 estava sendo gestado lá Já em estava ali. Brasília, eu era presidente do Departamento de Segurança e a gente fez vários documentos para dizer considerem
as crianças, e eles acabaram não botando no código, só foram botar a regulamentação 10 anos depois, quase em 2010, Meu Deus. depois de muita batalha da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, a gente não para de defender as Ainda bem, crianças né? Ainda bem que nos nesse defendem, né? quesito, mas ainda não está bem, melhorou muito. Inclusive, essa última revisão do código agora, que inclusive tentaram retirar a obrigatoriedade de dispositivo de segurança para Pois crianças, é. tu sabes, né? Sim, isso é Uns absurdo, 4, né? 5 anos Meu atrás. Isso Deus. deu Isso é para matar a deu criança. uma grita terrível, e eles adaptaram o código e acabaram botando a necessidade da criança ter pelo menos 1,45 m, que é o que nós recomendamos, para poder usar o cinto de segurança. Até então, 1,45 m é 11, 12 anos. A criança vai usar aquele... E a razão é porque pode fazer lesão de traqueia, pode, né? É importante as pessoas saberem isso, a criança né? vai usar depois do assentinho aquele assento O elevador, que a gente chama de booster, né? Que é booster seat, né, na literatura em inglês, que é o assento elevador reposicionador. que a gente vê ainda muito pouco usado no Brasil, né? Muito Geralmente pouco a gente sai da cadeirinha e eles já colocam direto e não se dão conta dessa transição por aí, né? falta de orientação. De orientação e de cobrança até da legislação, e né? de ênfase e cobrança da legislação. Mas isso só para dar um panorama de segurança no trânsito, que daria para a gente falar 3 horas. Não, eu aqui. fiz questão de conversar aqui porque nós tivemos um outro pediatrando sobre acidentes e a gente não teve tempo de conversar sobre isso. E hoje é exatamente como tu falas, acidente é uma das maiores causas de morte de Sem dúvida. jovens, né? Então, esse ponto é um ponto muito importante. Então, acho que... só lembrando que existe também orientação de peso atrás das cadeirinhas, né? Peso, altura, se perderem, né? As cadeiras hoje elas só podem ser comercializadas se elas tiverem o selo do Inmetro. Isso é uma coisa que eu sempre enfatizo para as famílias. Tu tens que comprar uma cadeira que tem que ser o selo do Inmetro. Nada de contrabando, né? Todas têm, nada de contrabandos e tal. Inclusive autorizadas para transporte no avião, que é outro capítulo que é muito negligenciado. Mas tem muita gente hoje voando em aviões e tem que saber que tem que usar a mesma cadeirinha. Que deveria também, né? A mesma cadeirinha do mas a automóvel. companhia aérea deveria cobrar, né? A companhia aérea se exime disso, eles querem só... Ou até no Uber, quando a gente pega o Uber, levar a cadeirinha também, é a mesma né? coisa, As exatamente. pessoas esquecem. Bom, vamos continuar, porque a gente tem pouco tempo para tanto assunto assim. Muito. Falando nisso, então, tu achas que o Brasil ainda está falhando na prevenção e na educação? Sim, sem dúvida. Isso teria que ser algo ensinado assim desde os primeiros anos na escola fundamental. É uma capacitação de competências do desenvolvimento de uma criança normal. Assim como eu vou ensinar matemática e português, ele tem que aprender as noções de segurança. A criança já, e as famílias nem se fala. Verdade. E podia fazer parte do currículo, né? Inclusive, então, tem que né? fazer parte do currículo. Das diferentes faixas etárias, o pai né? e a mãe, os familiares, têm que saber que isso é algo do dia a dia da criança. A gente tem um curso de primeiros socorros que a gente dá aqui dentro para algumas associações que cuidam de crianças, etc. E a gente enfatiza bastante essa coisa da prevenção nas crianças, né? Então, isso é muito bem-vindo. Existe algum excesso de proteção que pode ser prejudicial para a criança? Tu achas? Não, hoje. Proteger demais é pior do que não proteger, seria isso. Existe gente que discute isso e que estuda isso seriamente. Claro, um ambiente de superproteção pode sufocar um pouco o desenvolvimento de certas crianças em alguns contextos, mas o risco de traumatismo é tão grande e tão preponderante perto do prejuízo que teria no desenvolvimento, que não vale a pena a gente cogitar isso. Sim. Tem que superproteger E quando a gente criança. fala em proteção, não é necessariamente ficar dizendo fulano isso, cuida isso, cuida... Não, é ter uma atitude de proteção, não? Isso. Blindar a sua casa, as coisas que são perigosas então, dentro de casa. Tá, Valeria, eu acho que tu tocaste num ponto importante que tem que ser enfatizado. Nós temos pouco tempo, mas os pais têm que saber que a educação,
a cobrança das ações das pessoas tem um impacto muito limitado na segurança. O que funciona mesmo é a chamada proteção passiva. Ambiental, É né? aquela proteção que está instalada no momento que o ambiente é seguro. Então, por exemplo, se eu não quero que uma criança caia de uma janela, não adianta eu dizer para a mãe, olha, tu tem que ficar correndo atrás dele, fechar a janela, porque tudo depende de ações. No momento que essa mãe der as costas, essa criança vai lá e vai na janela. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que instalar uma rede de proteção De boa qualidade. de boa qualidade, bem instalada, tal, e que no momento que ela está instalada, claro, tem um custo, tem uma mobilização da Sim. família, mas no momento que aquilo ali está instalado, a criança não vai cair mais. Isso é proteção passiva. Protetor de tomada, também de boa Instalar os qualidade, protetores né? de tomada. Porque hoje a gente tem muita coisa de má qualidade também, né? Sim, Desses não, tem que lojas ser de coisa, bazares, todos os etc. produtos com carimbo do Inmetro, com segurança. Mas então, isso tem que ser enfatizado numa conversa como essa, que tem muita gente leiga fora da área da saúde nos assistindo. Os pais têm que saber quais são os riscos aos quais vai estar exposta aquela criança em cada faixa de idade. Então, nos conta quais são os maiores, dependendo das principais faixas. Bebê, criança, adolescente, o que... Pois então, os riscos vão mudando com o desenvolvimento, né? No primeiro ano de vida, praticamente não se fala em automóvel. Quer dizer, se fala porque a criança tem que sair da maternidade segura dentro do automóvel. Mas 50% das mortes de crianças, até os 15 anos, na verdade, são dentro de casa. Não são no trânsito. Então, o que é dentro de casa? Ou seja, a casa é perigosa, né? A casa é cheia de riscos, a nossa casa, a casa de todo mundo. Então, no primeiro ano de vida, o grande problema são as asfixias, crianças que são colocadas em berços, ou de barriga para baixo, ou de lado, a criança tem que ser botada de barriga para cima, num bercinho livre de qualquer... Protetor de berço, o famoso protetor de berço. Nada não, disso, tem que né? ser um colchãozinho firme, sem travesseiro, que as crianças não precisam muito disso. O tamanho do berço vestir também, né? Entre... um bercinho próprio para a criança, de barriga para cima. Assim, mais adiante ela começa a se mobilizar, então tem que ver cadarços de cortina pendurados que podem possibilitar um estrangulamento na criança, ou asfixia com alimento. Criança imatura não pode receber determinados alimentos que exigem uma mastigação mais madura, né? Esses tempos eu estava dando orientação para uma creche e eles iam fazer um aniversário de uma criança que tinha menos de 4 anos. E eles disseram, vai ter pipoca. Não pode ter pipoca para criança menor de 4 anos, porque eles ficam correndo, se empurrando, e para asfixiar um grão daqueles ali São atitudes simples, né, Danilo? É o balão que estoura aquele pedaço de balão. Balão Pode de também, borracha né? é proibido para criança. Salsicha redondinha. O cachorro. Salsicha já não é uma coisa muito saudável, mas, né? Tá, mas se quiser fazer um aniversário com um cachorrinho quente, tem que ser tudo picadinho. Porque a salsicha a criança morde e se engasga com o pescado. Que nem a antiga bala soft, lembra? Bom, bala é pior ainda. Mas assim, tu entendes? Então, Sim. Criança pequenininha é sufocação, com líquidos, com objetos que podem sufocar, queimadura na hora do banho. O banho tem que ser na temperatura do corpo, um pouquinho mais quente, até 40 e poucos graus, assim, no máximo, né? Para não queimar a criança. Então, esse tipo de coisa... E tem que ser assim... Não ter acesso à cozinha, né? Já estou engatinhando. Bom, sem dúvida. A peça mais perigosa da casa é a cozinha. Então, eu até vou deixar um link aqui para o pessoal. Ótimo, um link aí. Assim, olha aqui, um capítulo que eles me convidaram para escrever no Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria. Um livro para pediatras, mas um capítulo sobre segurança dentro de casa. Sobre blindar a sua casa. Como blindar a criança dentro de casa. Ótima dica, ó. Então, nesse capítulo tem tabelas. O que você tem que fazer? Checar na casa inteira. Olha, tem fio solto, tem tapete solto. Um checklist. Tem escada. Ótimo. Tem
portão fixo na escada, tem piscina, tem Qual é a grade. melhor maneira de uma criança não se afogar? Na piscina Né? é ter E aprender a nadar, grades. né? E aprender a nadar também, né? Sim, aprender As a duas nadar coisas, né? tem um impacto nas criancinhas maiores, sim, mas o maior fator de proteção é grade. Piscina cercada em Exatamente. todos os lados com grade, que a criança não possa chegar. Então, a cozinha. A cozinha, assim, bota um portão na porta da cozinha que a criança não passe. É não entrar na cozinha. Essa é a proteção passiva. Porque aquelas recomendações assim que a gente vê por aí, tu tenta cozinhar usando a boca de trás do fogão ou com os cabos das panelas virados para dentro para a criança não... Não é suficiente, Isso né? aí é proteção ativa. A mãe vai fazer isso uma vez, 2 vezes, 100 vezes. No que ela descuidar, a criança rapidamente vai lá Cozinha e vai não puxar é lugar de criança, a panela. né? Então, tem que botar uma grade e a criança não entra na Mesmo cozinha. que fique feio, não interessa, né? Mesmo que seja rudimentar, se não tem dinheiro, faz uma coisa mais rudimentar com uma dobradiça ali, mas tem que ser feito, né? Uma grade de madeira. Hoje tem nas lojas de produtos infantis, tem grades Tem de muita plástico coisa, que tem são muita coisa. adaptáveis, com mecanismos de pressão, que a gente instala ali e a criança sabe que não vai... Mas em famílias de baixa renda, a gente também já viu fazer com dobradiça. Dobradiça, uma madeira, uma trama, cerquinha. uma fechadurinha e Eu digo já, lá, eu vamos trabalho numa unidade de saúde com crianças aqui de Porto Alegre. De baixa renda, no né? postão Então, da Vila Cruzeiro. E lá eu recomendo isso. Olha, não tem o avô aí que é metido a marceneiro, pede para o avô fazer a grade. É o melhor presente para a criança é esse, né? Em vez de dar um andador, por exemplo. E o andador, que é tão que as dindas adoram dar quando a criança começa Recomendação médica. Bote fora, destrua para ninguém comprar de segunda mão. Não dê para ninguém, e né? ninguém pode usar aquilo ali, porque é o utensílio infantil, entre aspas, que devia ser proibido a venda. Nós tentamos proibir, né? Já foi tentado e perdemos isso, né? A Sociedade de Pediatria fez vários movimentos para proibir. O único país do mundo que conseguiu proibir o andador é o Canadá, que tu citaste. Eles são muito avançados nisso. Nos Estados Unidos, as entidades pediátricas tentaram, mas também não o dinheiro fala né? muito mais alto ainda. Danilo, parece mentira, mas fechamos os 30 minutos. Mas antes da gente terminar, nós tínhamos muito assunto, tá, gente? Eu tinha certeza que a gente não ia dar conta, mas nós vamos voltar de novo aqui uma outra hora, Tomara, tá? Vamos lá. Então, eu gostaria que tu deixasse um recado aí para o pessoal sobre esse assunto. Aqui, quando tu me falaste em blindar, eu separei aqui uma manifestação de um colega nosso pediatra americano, que era uma liderança, né, da Academia Americana lá de Pediatria, quando foi instalado o Injury Center lá no CDC, que hoje, tragicamente, foi extinto. O CDC está inoperante, mas, se tudo correr bem, eles vão voltar a funcionar. E Mark Whitton, ele dizia assim, ele publicou na revista Pediatrics, é uma revista famosa padrão da pediatria. Ele escrevia assim, pais com um padrão de educação médio devem ter condições de avaliar, pelo menos no nível básico, a relação entre o desenvolvimento da criança e o risco de traumatismos, de agravos por causas externas. Eles chamam de injúrias, né? Os pais devem saber que o objetivo fundamental na prevenção das injúrias físicas é bloquear a transferência de energia causadora do trauma e não mudar o comportamento da criança. Não criar o trauma sobre isso, porque aí vem a superproteção. Aí sim é uma superproteção errada, né? Porque a criança vai ter o comportamento dela. Ela tem que ser arteiro, criança, né? Curioso, indagador. A primeira estratégia é possível e confiável. A segunda pode não ser nenhuma coisa nem outra. Isso dizia o Whitton. Então, eles diziam, os pais devem ser capazes de examinar o ambiente em que a criança vive e detectar e eliminar a maioria dos fatores de risco, esses que nós estávamos falando, e eles devem saber que avaliar e aplicar essas estratégias preventivas múltiplas. E a cada categoria de risco, fornecendo assim camadas de proteção contra a criança.
para a criança contra os traumatismos, Claro. né? Se falha uma camada, nós temos uma outra camada ele de encerra proteção. dizendo assim, alguns pais ainda acreditam que acidentes são uma questão de destino, né? Que depende da estrela de cada um. E esse tipo de astrologia é extremamente perigoso para as crianças. Adorei. Isso Mark Weedon escreveu em 1992, já elas se vão... E mais atualizado não tem, né? poucos aninhos e Muito ainda atual. está muito atual. Isso Então, aí. se a comunidade toda estiver consciente para esse tipo de coisa, a gente já está começando a andar. Muito bom, muito bom. Gente, então, assim, que fica essa mensagem. Prevenção de acidente existe e ela é uma maneira de pensar, né? Nós temos que pensar. Essa é toda a diferença. A gente pensar na prevenção, ela vai acontecer. Quero agradecer muito ao Dr. Danilo. Espero que vocês tenham gostado. Ele foi meu professor. Eu sou melhor pediatra por causa dele, né? Obrigado. E quem é meu paciente sabe que eu sou exaustiva sobre prevenção de acidente. Tá? A gente sabe. Muito obrigado. obrigada, tá? Então tá, Agradeço. gente. Mais um Pediatrando aí. Os links já foram passados, estão aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado.